Amém. Bom demais. Deixa eu só fechar aqui. Tá gravando já, Maravilha. tudo contigo. Beleza, então. Vamos lá. Bom, gente, a gente está muito feliz de poder ter esse tempo com os nossos líderes de BC Grupo. Então, muito bom estar falando com você nesse tempo em que nós estamos vivendo com a nossa igreja, inaugurando aí um terceiro culto, né? Acabamos de inaugurar um terceiro culto, já estamos aí para um terceiro domingo já, com essa atmosfera tão especial. E nada mais, né, nada melhor do que a gente poder estruturar cada vez mais os nossos BC Grupos. A gente honra aí a vida do pastor Léo, da Júlia, pastor Franz, enfim, que fazem um trabalho extraordinário com os nossos BC Grupos. E a gente honra você, que é um líder, co-líder de BC Grupo, que semanalmente dispõe do teu tempo, do teu coração, do teu recurso, da tua casa, do teu deslocamento, enfim, para poder amar e servir as pessoas de uma forma muito, muito especial. Queria, antes Amor, da gente. Oi, Franz. tudo tranquilo aqui. Ah, tá bom. É que eu entendi, tinha ouvido a tua voz, você estava me chamando. Vamos lá, então. Seguindo, eu quero, antes de mais nada, começar lendo o texto de Romanos, no capítulo 12, verso 2 a 3, que diz: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Quando a gente pensa nos nossos BC grupos, e o tema dessa noite, esse momento nosso aqui, é o engajamento. Como a gente pode conectar as pessoas a viverem de forma engajada essa realidade dos nossos BC grupos. Mas assim, o que de fato é o engajamento, né? Qual o significado de engajamento? Nada mais é do que, em resumo, engajamento é a relação entre uma marca, entre uma igreja, entre consumidores, entre uma empresa, enfim, né? Seus colaboradores, nada mais é do que a interação entre essas partes que deve acontecer de uma forma, e essas duas características são incríveis, de uma forma natural e de uma forma também voluntária. E aí a gente tem esse privilégio de poder estar junto aqui, refletindo nessa realidade que nós temos como casa, de poder conectar as pessoas nos nossos grupos e a gente poder viver essa atmosfera de uma forma muito, muito especial. Mas para a gente pensar, estabelecer algumas coisas, eu queria convidar você a pensar comigo de que nós precisamos entender que não é sobre estar no grupo. Engajamento não é sobre a pessoa simplesmente chegar na sua casa ou na casa que recebe o seu BC grupo, ela se assentar na cadeira e ela estar ali. Não é sobre ela estar no grupo, mas é sobre ela viver os processos que nós, como líderes, vamos estar inspirando as pessoas, colocando para elas viverem, né? Ali com o tema que semanalmente nos é dado, com os desafios, com as tarefas de casa, com as leituras, enfim, é sobre o processo que é vivido. Engajamento é sobre a experiência, é uma experiência real e literalmente transformadora. E nós, como líderes, muitas vezes a gente fica nessa loucura, né? Ou nessa preocupação, e em alguns momentos, talvez eu estou falando aqui com dois grupos de líderes de BC Grupos, alguns que estão chegando pela primeira vez ou estão começando a sua jornada de liderança de BC Grupos, outros que já vêm de muitas e muitas temporadas. Né? E às vezes nós nos pegamos em algumas circunstâncias que a gente fica pensando o que fazer, o que fazer, o que a gente pode fazer. E aí eu queria estabelecer uma base muito importante assim que serve para nós em todo o tempo. Que a pior coisa é a gente fazer com excelência aquilo que Deus não mandou a gente fazer. Então, de cara, eu queria te inspirar você a não se desesperar, a não se frustrar, mas em todo o tempo buscar ser intencional, intencional com as pessoas. Por quê? Por que que as pessoas não se engajam, né? Qual é a razão? Qual é o motivo, né? O que faz não engajar? A gente, Renata e eu, nos nossos últimos grupos, nós literalmente fizemos muitas pesquisas com os nossos grupos e a gente viu algumas barreiras que as pessoas colocavam. Uma delas, enfim, olha, alguns disseram, olha, a minha barreira é a timidez, é o medo de julgamento, o que me dificulta um pouco, embora eu tenha trabalhado nisso, esse foi um relato que a gente teve.
Um outro, eu não tenho, o outro diz assim, o que muitas vezes me atrapalha é o meu cansaço, os problemas do dia que não me deixam me concentrar, a distância também, minha casa é longe do BC Grupo, que eu consegui um lugar, mas eu tenho feito de tudo para não faltar, enfim, a realidade das pessoas, né? Outra coisa que a gente já ouviu, pessoal, olha, hoje seria mais a distância e o valor do estacionamento. Esse aqui é um relato de alguém que estava no nosso BC Grupo lá na PUC, né? Quando nós tínhamos BC Grupo, não, o nosso ponto de partida. E aí disse, o dia de sexta também me pega, coisas fáceis de resolver e que vocês nos ajudam muito a aliviar o cansaço. Já estive em outros grupos, em outra igreja, que o despreparo e muitas vezes até o desânimo do líder era uma tristeza para mim, que era nova convertida e estava sedenta por Jesus, ainda bem que cheguei na brasa. Esse foi mais um depoimento que a gente teve. Mas a pergunta que fica é por que que as pessoas não engajam? Então, se você tem um material, papel e caneta, tá com o teu bloco de notas, teu celular aí, eu queria convidar você a gente poder anotar, refletir. Você pode, a partir dessas reflexões, também trazer a sua realidade. Quero dizer que aquilo que, alguns exemplos, algumas coisas que eu vou estar colocando aqui, faz parte da realidade que a gente viveu, mas eu quero inspirar você a adaptar isso para a tua realidade. Algumas coisas vão fazer mais sentido, vão te aprofundar ainda mais, e outras coisas vão só, de repente, só para despertar algo que você já sabe. Afinal, a gente não erra no extraordinário, a gente erra no simples. E às vezes ignorar alguns processos, alguns pontos simples, faz com que a gente tenha, às vezes, uma liderança de BC Grupo um pouco aquém daquilo que a gente sabe que pode estar vivendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender que é assim, por que que as pessoas não se engajam? Primeiro, a vida em si. E BC Grupo é vida na vida. As pessoas têm estações nas suas vidas. Às vezes elas chegam à realização de um sonho que vai determinar, de repente, uma rotina diferente. Elas têm os seus altos e baixos, as suas crises, sejam elas relacionais, emocionais, financeiras, é vida ao vivo. Então a gente está lidando com gente, não é um processo, não é uma caixa, não é um produto, a gente está falando de gente. Então a vida é ao vivo e muitas vezes as pessoas não têm talvez algum tipo de regulação natural para poder enfrentar as suas dificuldades sem deixar de estar engajada nas atividades que são espirituais e que façam muitas vezes elas crescerem. O segundo ponto é a própria administração do tempo, agenda, como eu disse, mudanças de rotina também, mas às vezes algumas pessoas têm dificuldade mesmo de viver isso. Não é porque elas não querem, não gostam de você, não gostam de mim, ou porque elas não querem, se cansam, enfim, às vezes simplesmente têm essa própria dificuldade, seja ela cognitiva, seja ela de planejamento, mas elas têm dificuldade de administrar isso, né? Terceiro ponto também que a gente não pode esquecer é que todos nós temos as nossas prioridades. Então, a nossa função como líderes é inspirar as pessoas, mas não desistir delas. Hoje eu quero convidar você, a gente está no começo de uma temporada e hoje, naturalmente, nós estamos aí com o nosso, realmente com sangue no olho, assim, a gente está muito feliz, não só pelo começo, mas a estação que a gente está vendo com a igreja, mas esse grupo, ele trabalha com uma modular chamada constância, e daqui a 2, 3, 4 semanas, 5 semanas, quando as coisas vão se desenvolvendo, é muito natural que você vai repensando algumas coisas e que alguns sentimentos possam tentar te confundir. Eu quero dizer para você, se inspire nos pequenos passos, não desista, mas procure entender a realidade das pessoas que estão envolvidas no seu BC Grupo. Eu falei aqui sobre a vida em si, eu falei sobre a administração do tempo, agenda, mudanças de rotina, falei sobre as prioridades das pessoas, mas o quarto ponto, ele é de cara, quando a gente fala de engajamento, o ponto principal, o meu e o teu engajamento, o engajamento do líder. Você de fato está 100% engajado com a atmosfera aí do teu BC Grupo? O líder engajado, para pensar com carinho e responda para ti mesmo, sabe? Você está engajado? Você está realmente focado assim, está 100% com o teu coração cheio mesmo de ânimo, de vontade, pensando em estratégias, buscando conhecimento para poder amar e servir as pessoas com o máximo de intencionalidade, né? Tu tá te aperfeiçoando constantemente através do quê? Da leitura da Bíblia, buscando ajuda, conversando com algumas pessoas, talvez que já trilharam outras estações de BC Grupo, buscando caminhos para que você possa viver essa experiência da melhor forma. Mais do que isso, a minha e a tua vida com Deus, como nós estamos com a nossa espiritualidade.
Um líder despreparado, gente, ele naturalmente desanima os seus liderados. O grupo reflete o líder. E eu não quero aqui jogar assim um turbilhão de autorresponsabilidade ou de peso para você. Não, é simplesmente de consciência. A ideia da gente poder perceber com clareza, porque assim, aquilo que eu não entendo, eu não vou viver com profundidade e ter uma experiência de gratidão. Logo, aquilo que eu não entendo, eu não sou grato, e não sendo grato, eu não vou celebrar. Então, aquilo que eu não entendo me faz ter uma relação de ingratidão. E uma relação de ingratidão faz com que eu tenha passos de tolerância. E aquilo que eu tolero, eu não mudo. Isso vai se tornando uma bola de neve. Então, se o grupo reflete o líder, isso não é sobre peso ou pressão, como eu disse, mas é sobre a gente entender a responsabilidade que a gente tem diante das pessoas que a gente lidera. Para pensar, imagina, vale a pena? Isso é uma coisa que é importante a gente pensar, porque toda transformação real, quando a gente vive no Evangelho, ela é de dentro para fora. Então, para que a gente possa calibrar o engajamento das pessoas que vão participar do BC Grupo que lideramos, eu preciso entender de dentro para fora e me colocar, né? Buscar, por mais que isso seja uma experiência utópica, nós nunca estaremos no lugar de fato das pessoas, mas imaginar isso, né? Ela saindo de casa, pegando um trânsito de Porto Alegre, eu literalmente eu ficava muitas vezes constrangido e grato a Deus. Na nossa última temporada, nós tínhamos pessoas que atravessavam 40, 50 minutos, de um casal que vinha de São Leopoldo para o nosso BC Grupo. Eu pensava, caramba, como a gente precisa estar realmente intencional em oferecer uma experiência. Nós somos uma igreja que tem uma cultura de experiência extraordinária. Então imagina se a pessoa vai sair de casa, vai pegar trânsito, vai correr direto do trabalho, muitas vezes nem come, pega a criança, aqueles que têm filhos, às vezes acionam uma rede de apoio para deixar o filho, para poder ir para o BC Group, para poder realmente curtir de forma intencional, atravessam a cidade, tudo para participar do BC Grupo que você está entregando, a experiência que você está entregando. Então, pensando na cultura de experiência que a gente tem na BC, como é a atmosfera dos encontros que nós temos no nosso BC Grupo, né? Agora eu quero trabalhar um pouquinho e com muito respeito e com muito carinho, eu quero te fazer essa pergunta: como é a atmosfera do BC Grupo que você lidera? Como é que as pessoas são recebidas? Ao abrir da porta, o que que elas enxergam? Enxergam um sorriso, enxergam alguém realmente que está com o coração queimando, que está entendendo do processo, sabe? Que realmente está entendendo o valor disso. Então, começa comigo e contigo. Começa com o nosso papel, com a nossa clareza e entendimento de que quando nós temos o nosso coração queimando por esse processo, naturalmente as pessoas vão ver que, puxa, há uma dedicação maior, há uma entrega, como a gente tem no nosso vídeo de abertura de todo o culto. Senhor, nós vamos queimar por isso, nós vamos entregar mais, nós vamos fazer muito mais, e a voz lá do pastor Maurício falando. Então, nesse tempo, como nós estamos vendo como igreja, talvez seja um grande legado para nós, de nós olharmos para dentro e refletirmos e ressignificarmos memórias, trazermos à tona aquilo que nos enche de esperança, e a gente poder olhar para frente, celebrando da melhor forma, mas calibrando sempre o engajamento do nosso grupo de dentro para fora. Eu estou engajado, eu estou realmente entendendo, eu estou buscando a Deus, eu estou me capacitando. Paulo diz em Romanos, como nós vemos, que a nossa transformação vem pela renovação da nossa mente. Então, quanto tempo eu tenho me entregue realmente para fazer a diferença na minha vida e poder entregar isso? A gente só entrega aquilo que a gente carrega. Então, a experiência de liderança é uma experiência de inspiração. BC Grupo é sobre transmissão de vida, transmissão de coração, transmissão de entendimento e, acima de tudo, refletir Jesus. Então, esse é um primeiro ponto muito especial quando a gente fala de engajamento. Quando a gente fala de engajamento, existe um segundo ponto muito importante, que é literalmente quando nós vamos colocar, cravar as nossas estacas, quando a gente vai trabalhar no alicerce da nossa experiência, no alicerce dessa construção de dia após dia, semana após semana. Imagina, eu gosto muito de pensar na ideia de uma construção de uma casa, que tem fases, tem etapas, e se a gente ignora ou a gente não é preciso em algumas etapas, as etapas seguintes vão sofrer o problema. Então, por exemplo, se eu não for preciso, coerente e ser intencional na fase de base dessa casa, tudo que eu vier construir depois, por mais bonito que seja, vai desabar. E quando a gente pensa em
base de uma construção de grupos, é importante a gente pensar numa cultura de comprometimento. Então, o primeiro ponto que a gente viu sobre cultura de engajamento é uma cultura pessoal, eu como líder. Agora, o segundo é uma cultura de comprometimento. O exemplo de Jesus. Jesus não fazia, como a gente tem visto, e acabamos de sair de uma série de discípulos, né? Jesus não fazia seguidores, mas discípulos. Ele dizia: deixa para trás, segue-me. Havia sempre uma proposta. Jesus vinha com um destino para as pessoas. É importante a gente começar o nosso BC Grupo, e se você ainda não fez, eu quero te inspirar a fazer, que é um momento, né, desse alinhamento de expectativas. É mais do que dizer o que pode e o que não pode. É sobre a gente inspirar as pessoas a se comprometerem com a dinâmica do nosso BC Grupo. Só que aqui vem algo importante. Assim como eu e você precisamos entender o nosso papel para que a gente possa mergulhar com profundidade no nosso engajamento, é importante também que a gente deixe claro a mensagem, deixe clara os passos e processos que a gente vai viver como grupo. Então, as pessoas elas jamais vão se comprometer com aquilo que elas não entendem, com aquilo que não faz sentido para a realidade delas. Né? A gente não está vivendo um projeto, né? Não é sobre um projeto, é sobre viver o avanço do reino de Deus aonde a gente foi plantado. E isso alimenta o quê? Pertencimento. Pessoas comprometidas inspiram outras a se comprometerem. Então, quando eu tiro tempo para focar no meu grupo e dizer, olha, gente, nós queremos ressaltar algumas coisas que são muito importantes aqui. A cultura que nós vivemos, o valor que existe para esse momento. Quando nós temos lá a orientação de dizer, olha, o BC Grupo não é meu, não é do Gílio, não é da Renata, o BC Grupo é nosso. Então a gente tem essa cultura de totalidade, essa cultura de corpo. Então, a importância de eu estar lá, a importância de estar realmente cravado na agenda da pessoa e mais, estar ali participando, né? Literalmente faz com que a gente possa viver coisas muito especiais, né? Essa é uma parte fundamental no estabelecimento dos trabalhos de todo o BC Group. Isso evita problemas, literalmente evita problemas. Então, esse estabelecimento de cultura, de comprometimento, geralmente é ali na primeira ou segunda reunião em que a gente repassa o que a gente pode dizer, entre aspas, as regras do jogo. Como é que vai funcionar, horário, a importância da participação, o que fazemos e o que não fazemos, né? A ideia desse ambiente seguro, famoso que acontece em Vegas, fica em Vegas, as coisas que vão além das reuniões, o teu compromisso com essas pessoas, porque o BC Grupo não é sobre um período de reunião que vai, por exemplo, do teu dia, de uma quinta-feira, por exemplo, das 8 da noite até as 9:30 da noite, ou das 7 às 9, enfim, não. É um período que fica a semana inteira. A gente vai buscando, de alguma forma, estar presente na vida das pessoas, seja na nossa reunião, seja inspirando nas atividades que nós estamos fazendo, vai além das reuniões. A maioria de vocês, se não 100%, né? Apesar de que na nossa igreja, as pessoas não gostam muito de grupo de WhatsApp, a gente quase não tem grupo de WhatsApp na igreja. Então, provavelmente você tenha um grupo do seu WhatsApp, e ali é o momento que a gente possa, de forma equilibrada, estar intencionalmente trabalhando com que as pessoas possam experimentar mais daquilo que a gente está vivendo, né? Então, são passos muito importantes. Repito, gente, a gente não está inventando a roda. Eu gosto muito dessa frase do pastor Maurício. A gente não está inventando a roda. Eu tenho a consciência de que eu não estou aqui trazendo uma revolução de engajamento, mas é literalmente pelas temporadas que a gente tem vivido até aqui, as experiências e trocas com outros líderes, é exatamente essa negligência nesses pontos fundamentais que faz com que a gente tenha dificuldades. Né? Eu já vi alguns líderes tendo literalmente muitas e muitas dificuldades porque não estabeleceram padrões para os seus grupos. O padrão também da questão dos horários. Imagina, são várias semanas, e às vezes eu cometi muito esse erro em um tempo atrás, né, numa outra jornada, nós não morávamos aqui ainda, e que nós tínhamos um grupo e durante um semestre nós ficamos com um grupo na nossa casa, nós cuidávamos de uma comunidade em Curitiba, e eu não lembro de ter dormido antes das 3 da manhã nesse dia do meu BC Grupo toda semana. Bagunçou minha rotina. Por quê? Porque eu não estabeleci limites. Eu não coloquei a funcionalidade da minha casa que estava residindo. Então,
é muito importante. Daí você é um líder e pode dizer assim, imagine como é que eu vou mandar as pessoas embora. Aí eu vou dizer para ti, tem alguém no teu grupo que está chegado contigo, que de repente você já está vendo aí como alguém que vai te ajudar, que vai te aportar, que vai te sustentar. Então, combina com essa pessoa, olha, ali pelas 9h30, 15 para as 10, tu já vai movimentando o povo. Ah, pessoal, dono da casa tem que dormir, vamos lá. Então, assim, são estratégias de cuidado que são importantes que você tenha, né? Ou, de repente, o grupo já é um grupo um pouco mais aberto, já vem de temporadas seguintes, a gente poder jogar limpo com as pessoas, para que a gente possa literalmente transformar essa cultura de VC Grupo numa relação muito, muito, muito forte, sabe? Então, é importante, termine no horário, mas também comece no horário, sabe? De forma de relógio, né? Uma coisa que nós fazíamos no nosso grupo, né? É uma dinâmica que para nós funcionava muito. Eu não sei, né? Vocês podem colocar aqui nos comentários se quiser como funciona para você diferente, mas a gente está fazendo tanto nos pontos de partida esse ano, como também no nosso PC Grupo a gente fazia. Nosso PC Grupo começava às 7h30, tinha gente que vinha de muito longe, acionava as crianças na sua rede de apoio para chegar lá, então a gente tinha o período de comunhão no começo. As pessoas já vinham, alguns vinham direto do trabalho, estavam com fome, então a gente já comia das 7h30 às 8h20, 8h25 no máximo, nós comíamos, fazíamos trocas, conversávamos e tal, e 8h30 de relógio começava, 9h30 de relógio terminava, 1 hora de tempo. 9h30, a galera tava puxando o cerco e indo para casa. Todo dia. E, pasmem, gente, foi uma coisa tão que a gente foi tão rigoroso nisso, de forma carinhosa, respeitosa, elegante e amorosa, lógico, sempre. Que ao final, naquela avaliação, quando a gente fez, 80% dos casais que estavam ali diziam: olha, uma coisa que a gente fez a gente voltar é que a gente sabia que ia terminar no horário. Então, são detalhes importantes que a gente não pode negligenciar, por quê? Porque vai cansar você, né? E são coisas importantes para a gente poder refletir, poder ter uma entrega melhor, né? Uma outra coisa importante, além da gente ter essa cultura de autorresponsabilidade e de antes de, esperar, perdão, de esperar engajamento, mas se perguntar, eu estou engajado, primeiro ponto. Segundo, da gente fazer estabelecer essa cultura de comprometimento, também existe um terceiro ponto, que é a gente ter a prática de elevar a expectativa dos nossos grupos, das pessoas que estão ali, literalmente com ações estratégicas. O engajamento, nós vamos poder orar, claro, a oração. Eu quero que você entenda, gente, que a gente está falando aqui de algumas coisas mais práticas, mais intencionais, né? Eu não estou aqui dizendo que nós fazemos desse grupo na força do braço, não. Nós oramos pelas pessoas, nós nos colocamos e citamos o nome de cada uma delas, nós oramos, clamamos a Deus, sabe? Nós buscamos estar prontos para entregar o tema que nos é passado com a maior excelência, enfim, os valores. Nós não estamos aqui discutindo esses valores espirituais porque eles já estão no pódio, no número 1. Mas aqui como um aporte, como um cuidado, sabe? Como é só, sabe, um toque realmente daquilo que nós vamos fazer, porque Deus não vai fazer, né? Eu quero fazer uma alusão aqui muito especial, gente, e é importante a gente pensar. Vamos fazer um passeio aqui, agora te desbloqueei um pouquinho, vamos comigo lá, vamos voltar alguns bons anos, e a gente vai lá para o povo de Israel, lá no deserto. Deus foi tão intencional em preparar, durante 40 anos, preparar uma geração que entraria na Terra Prometida. E ali passou muita coisa, a gente conhece a história, sabe? Mas havia algumas ações de manutenção do povo que faz a gente realmente ter lições precisas para nós, tá? Então, para que o povo se movimentasse, haviam sinais no céu. Então, durante o dia, tinha o quê? Tinha uma nuvem que tinha duas funções. Ela se movimentava, todo mundo desmontava o acampamento e seguia a direção da nuvem. Mas ela também projetava sombra para que eles pudessem ter menos ações, né, dos raios solares. Deus fazia isso o tempo inteiro. Durante a noite era uma coluna de fogo que iluminava, que os direcionava e que os aquecia nas baixas temperaturas do deserto. Só que havia um santuário lá também, aonde Deus fazia então toda a prefiguração daquilo que viria na pessoa de Jesus. Calma que eu vou chegar e vai fazer sentido para nossa jornada aqui dos BC Grupos. Se eu estou confundindo, fica tranquilo que eu vou chegar no ponto. Havia uma situação de um
de uma parte do santuário, onde havia ali um candelabro, onde o fogo nunca poderia deixar de queimar. E a porção do óleo que era colocada ali, ela era uma porção que era colocada e que não podia ser nem mais e nem menos, tinha que ser a porção exata. E essa era uma função de Arão, o sumo sacerdote do povo. Entenda, Deus poderia ou não poderia fazer com que aquele azeite jamais se consumisse, como era com as sandálias que eles vestiam, como era com as roupas, entende? Mas Deus fez com que houvesse um elemento em que era uma atitude, era uma ação humana de manter o óleo no nível. Uau, isso será que não quer dizer algo para nós? Deus jamais vai deixar de nos cuidar. Deus vai ter elementos que ele vai estar protegendo o seu povo e cuidando de nós. Mas aquilo que é nossa responsabilidade, que é manter o óleo da nossa vida no nível, a nossa busca por Deus, a nossa intencionalidade por buscar crescer espiritualmente, emocionalmente, né? Buscarmos conhecimento, inteligência, sabe, sermos inteligentes com as nossas emoções, trabalharmos a forma como nós regulamos as intempéries do dia a dia, para que quando a gente chegue na nossa reunião, a gente possa chegar inteiro e poder entregar aquilo que Deus quer usar através de nós. Entende? Então, a pergunta nesse elevar de expectativas, é a gente olhar para nós e realmente dizer, povo, tem algo a mais. E aí a gente vai fazer aquilo que só nós podemos fazer. Então, ao elevar as expectativas, a gente queria colocar algumas coisas que para nós fez total diferença nas nossas experiências com o BC Grupos, né? Que é literalmente engajar por onde? Por onde que a gente engaja? Imagina, são grupos de pessoas que se reúnem semanalmente. Então não tem como a gente não engajar através do relacionamento, sabe? De impactar, marcar a vida deles, o dia, a rotina das pessoas, né? Uma ligação. Eu lembro quando Renato e eu estávamos na nossa primeira temporada liderando o BC Grupo. E aí nós tínhamos, né, os nossos supervisores, pastores que nos cuidavam naquele momento, pastor Franz, pastor Léo e a Júlia, né, como responsáveis dos BC Grupos. E aí eu lembro que eu entrei no nosso carro, o Renato e eu pegamos, né, o celular para botar o GPS para ir para casa, onde era a sede do nosso BC Grupo. Quando eu fui ligar a chave do carro, tocou o telefone, eu olhei, nossa, é o pastor França. Aí ele estava me ligando, eu peguei o telefone, fiquei até um pouco preocupado, e era a voz do outro lado dizia, oi, Gilial, tudo bem? Eu não consigo imitar o sotaque carinhoso dele. Ele falou, já tô ligando, tá indo pro BC Grupo, tô indo agora, pastor, parece que a gente tinha combinado, então eu liguei para orar com você. Caramba, aquilo me encheu o coração de uma forma tão significativa que mudou o meu momento. Então imagina lá você ter de repente uma espécie de rotina para que semanalmente você vai ligar para uma pessoa do seu BC Grupo ou mandar uma mensagem, sei lá, mas participar da rotina dessa pessoa, dizer que você lembrou dela. Com certeza, quando ela volta na reunião, na semana, no primeiro encontro após essa mensagem, algo vai estar diferente, o brilho no olho, sabe? No grupo do Whats, a gente poder também ter essa intencionalidade de poder elevar a expectativa das pessoas com relação ao tema que vai ser abordado. A gente chama isso de uma linha editorial estratégica de manutenção. Então, claro que não é entupir o WhatsApp, entupir o grupo, né, com cansar as pessoas, mas é sobre sistematicamente você ter um plano onde você vai mandar uma mensagem falando, e aí, gente, tudo bem? Um exemplo, né? Nós tínhamos um BC Grupo na segunda-feira. Então, tínhamos o BC Grupo, terça-feira a gente deixava o pessoal descansando um pouquinho e tal. Às vezes a gente mandava uma mensagem relembrando, ei, gente, tudo bem? Lembra da nossa tarefa do dia, né? Nós vamos ler o livro de Provérbios, assim, assim, assim e tal. E eu mandava o link do vídeo que nós passamos na nossa reunião. Falei assim, olha, quem de repente quiser rever o nosso vídeo, tá aí, segue o vídeo e assiste, beleza. Pulava um outro dia, a gente passava e aí a gente explorava as perguntas que estavam no nosso guia. Né? E aí, gente, sobre aquela pergunta que nós falamos, parou para pensar e tal. E aí, então, a gente explorava ainda mais aquele tema com pequenas porções, mas que ia mantendo as pessoas conectadas com essa abordagem. Afinal,
Esses temas que nós estamos estudando nossos BC Grupos, não é um tema que está perdido, não são temas aleatórios. Um tema fala com o outro, a ponto da gente construir uma jornada de forma muito poderosa na vida das pessoas. Então, existem muitas ideias que a gente pode estar fazendo, né? Então, nós usávamos cronogramas dessas mensagens. E eu quero dizer assim, gente, que, claro, isso são sugestões, né? E que o equilíbrio, principalmente desse fluxo de mensagens no grupo ou de ligações, é fundamental. São opções que a gente tem, mas a gente não pode ignorar a ideia de que é fundamental algo constante da gente poder estar trazendo as pessoas a ficarem. É literalmente o que a gente faz quando a gente está estabelecendo, por exemplo, um processo de vendas numa empresa ou estabelecimento de um brand de uma marca, né? É fazer com que as pessoas se estejam lembrando o tempo todo de que nós estamos ali, né? Então, fazer com que essas pessoas, que nós fazemos literalmente parte da vida das pessoas. E claro, existem aquelas milhas a mais, né? Disponibilizar para poder estar vivendo as pessoas, as dores das pessoas, as histórias das pessoas, né? Nada mais construtivo do que a gente reconhecer e entender a história das pessoas que estão conectadas no nosso grupo. É, Às vezes, eu lembro e eu sentia isso muito no ponto de partida, o último ponto de partida. Eu percebia alguns olhares um pouco mais cabisbaixos, eu olhava algumas expressões mais cansadas. E a partir do momento que a gente começou a se conectar com essas histórias e entendendo essas histórias, a gente tinha um nível assim, literalmente de uma empatia muito maior por essas pessoas. E aí até a forma como a gente trazia as mensagens mudou, porque a história das pessoas calibram a nossa entrega. Guarde isso no teu coração. A história das pessoas, porque é sobre pessoas. Nós estamos ali, eu me emociono com isso, porque nós estamos ali para amar as pessoas. Muitas pessoas têm lutas que você não faz ideia. Elas estão ali no seu BC Group, no sofá da tua casa, trouxeram um bolinho, comendo, estão ali felizes, estão abrindo a Bíblia, estão chorando, às vezes emocionalmente, mas a gente não faz ideia da dor que elas estão enfrentando. E aí Deus nos plantou ali para sermos agentes dele, para levar essas pessoas até Jesus e em Jesus elas terem a cura que precisam. Então isso era importante, estar conectado com as pessoas, né? Lembrá-las daquilo que acontece na nossa igreja, né? Essa cultura nossa de pertencimento faz com que as pessoas se conectem ainda mais, o que vai além do BC Grupo, sabe? A gente poder se conectar com valores importantes, né? Adoração, convidar as pessoas para sentarem juntas no culto. Vamos sentar junto hoje. Elas vão lá, você fica lá no foyer ali para receber teu grupo, vai fazendo aquele grupinho, tá chegando um, ó, o outro tá chegando. Junto todo mundo, vai lá, sentam, sabe? Adorem juntos, elas vão ver você cantando, vão ver você adorando, você concordando com a mensagem, isso vai inspirando. A generosidade, a ideia de nós estarmos literalmente construindo a igreja juntos, de que essas pessoas que estão no nosso BC Grupo, elas não são só participantes do BC Grupo, não. Elas estão construindo o reino com a gente. Nós estamos juntos nessa jornada de fazer igreja para a glória de Deus, para alcançar mais pessoas, né? Elas podem contribuir com o seu tempo, elas podem contribuir financeiramente, elas podem contribuir com as suas orações, elas podem contribuir estando lá de uma forma profunda e intencional, com o seu serviço, nossa cultura de voluntariado, que é tão agregadora e que é literalmente contagiante e extravagante. Olha, eu já tive a oportunidade de conhecer muitas igrejas, grandes e pequenas, no nosso país, mas eu literalmente há uma graça sobre a Brasa Church extraordinária quando o assunto é, sabe, essa entrega de voluntariados, de serviço. Domingo após domingo, uma igreja que é construída, domingo após domingo, você vê tanta gente engajada, vocês, cada um de nós, construindo grupos espalhados por tudo. Uau, é incrível isso. E a gente faz parte, não tem como a gente não aquecer o coração e não olhar para isso de forma entusiasmada, sabe? E essa ensinabilidade do coração. Pessoas que têm ambientes que são realmente nutridos com essa alegria de termos corações ensináveis, sabe, abertos para aprender, faz com que a gente tenha muito mais conexão. Por quê? Porque é literalmente no nível da minha disposição de ensinabilidade é que as minhas relações são calibradas.
Quanto mais eu tenho meu coração pronto a aprender com o próximo e o próximo comigo, mais profunda é a minha relação. Então, quando a gente está ali junto no nosso BC Group e a gente trabalha esses valores, faz com que a gente possa inflamar ainda mais no coração dessas pessoas essa ideia de que vale a pena estar junto. Então, são coisas que a gente pode estar colocando ali no BC, no nosso grupo do WhatsApp, né, conversando com as pessoas, enfatizando isso, né, na dinâmica dos nossos BC grupos, né? Isso é algo muito importante. Então, é literalmente sobre a gente ter ações intencionais. É importante nós sermos intencionais e abertos a ouvirmos as pessoas que a gente tem o privilégio de amar e servir. Uma outra dica importante nessa construção de elevação de expectativas é ouvir as pessoas sem medo, com humildade e com muito carinho, ali pelo menos uma ou duas vezes no período dessa temporada, de você lançar no BC Grupo ali, no seu grupo do WhatsApp, do seu BC Grupo, né? Ou fazer um forms, enfim, uma pesquisa. Ouça as pessoas, né? Entenda quais são os desafios que elas estão enfrentando para estarem ali. Isso vai fazer com que muitas coisas mudem realmente a jornada de vocês. Porque se você não conhece o seu grupo, você simplesmente informa o tema. Agora, quando você conhece de fato o seu grupo em Jesus e através dele, você comunica e inspira e você vai literalmente testemunhar de transformações reais no seu grupo. Entende a diferença? Quando você conhece as pessoas de fato, há um espaço muito maior de transformação. Mas quando eu não conheço, quando eu não sou intencional em conhecer o meu grupo, literalmente as minhas ações elas se perdem em algum momento. E isso é fundamental. A gente perguntou para umas pessoas, né, desses desafios, né, dessas coisas, e a gente recebeu algumas respostas. E aí a gente foi destacando alguns valores. Vou dar um exemplo aqui para você. A gente recebeu uma mensagem que diz assim: o que te faz engajar no teu grupo hoje? Foi uma pergunta que a gente fez, assim, sabe? E aí a pessoa diz: ó, me sentir acolhida, então aqui acolhimento, e sentir que me aceitam com os meus defeitos. Outro ponto que a pessoa colocou: poder interagir com pessoas aí, ó, conexões saudáveis que estão buscando evoluir. Perceber que todos têm problemas e juntos podemos nos ajudar, esse senso de comunidade, né? Outro ponto que foi colocado: o amor e carinho que somos recebidos, hospitalidade, valores, sabe, que a gente vai trazendo para essa experiência do nosso BC Grupo. Superar traumas e saber que estou em um lugar seguro, famoso que acontece em Vegas, permanece em Vegas, fica em Vegas. Então, isso é muito importante a gente estar trabalhando. Outras respostas que a gente teve: o que me faz engajar, estar com irmãos no mesmo propósito e evoluindo como discípula de Jesus e refletir mais antes de sair fazendo coisas erradas. Então, aqui é a aplicabilidade daquilo que a gente ensina na vida das pessoas, enfim, né? Olha só, o respeito britânico em relação à hora de começar e acabar ganharam o meu coração porque a sexta é punk. Foi uma resposta que a gente teve, né? Então, o respeito do horário parece besteira, gente, mas a gente não erra no extraordinário. A gente não deixa de viver coisas incríveis, sabe? Tropeçando em montanhas, a gente tropeça nessas pequenas pedras que a gente às vezes acha que não vai dar nada, que a gente ignora em algumas estações, são elas que às vezes podem nos fazer tropeçar. Então, é importante que a gente esteja atento a isso. E quarto, relembrando primeiro o engajamento seu com o líder. Segundo, uma cultura de comprometimento. Terceiro, sabe, buscar cada vez mais elevar expectativas das pessoas que estão no seu grupo a entenderem o valor, e você vai antecipando aquilo que vai acontecer no seu grupo. E aí, sabe, quando a gente recebe o nosso tema ali, a gente poder já apontar para aquilo que vai ser visto. E o quarto ponto, apontar para o reino de Deus. Nós somos uma igreja que investe em pertencimento. Os nossos BC grupos, né? A gente poder fortalecer o engajamento ainda mais conectando as pessoas ao que nós somos e aquilo que acontece na igreja, como eu te falei. Mas como assim, Gil? Membresia, start, voluntariado, os cultos, a generosidade, os eventos, está vindo aí Worship Night, teu grupo tem que estar lá. Teu grupo tem que estar, sabe? Vamos fazer, não tem dinheiro, faz uma coxinha, vende lá, mobiliza, sabe? E aí as pessoas vão se conhecendo, a igreja vai cada vez mais tendo mais sentido para elas, porque o BC Grupo é um pilar de algo.
nós temos três pilares fundamentais na nossa cultura como Brasa Church: o nosso culto, o nosso voluntariado e os nossos BC Grupos. Os três sustentam o que nós temos como igreja. Então, quando nós temos BC Grupos saudáveis, que são realmente pessoas que são conectadas com a igreja, a gente sustenta e fortalece ainda mais. É o que eu falei, a gente vai construir a igreja com essas pessoas. Então, apontar o reino de Deus, sabe? A gente poder fazer com que as pessoas se sentem, né, percebidas e atentas àquilo que acontece na igreja, né? Então, de dentro para fora, para a gente fixar e já ir para o final do nosso encontro aqui, vale a pena, né? É literalmente a gente perguntar, vale a pena as pessoas saírem das suas casas e ir nesse BC grupo que eu estou liderando? Essa experiência que a gente está vivendo desde que elas chegam no portão da minha casa, quando eu abro a porta, o perfume da casa, as coisas que estão arrumadas. Às vezes eu sei, gente, que às vezes parece que no dia do BC Group parece que tudo acontece, vira, uma coisa não dá errado, o bolo queima, enfim, mas é sobre aquilo que está dentro de você, essa autoanálise sobre essa experiência e atmosfera. É sobre estabelecer em amor uma cultura de comprometimento. Terceiro ponto, sobre elevar as expectativas e ações intencionais para trazer as pessoas para perto. Quarto ponto, apontar o reino de Deus. Mas, por último e mais importante, após esses caminhos que a gente conversou aqui, sugestões que a gente viu, e caso você perceba que ainda esteja inseguro ou até mesmo sem saber por onde começar ou o que fazer primeiro diante das tantas coisas que você pode fazer, nós esperamos literalmente você a compreender um valor fundamental na caminhada de amar e servir pessoas. Ore e peça que o Espírito Santo te ajude a ter o olhar de Jesus. O olhar de Jesus. Sabe, nós como líderes de BC Grupos, a gente que tem aí essa missão de amar e servir as pessoas através desses grupos que são espalhados, a gente tem uma oração a fazer. E hoje eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. Deus me dê o olhar de Jesus. Tudo isso que a gente falou é muito importante, é muito legal, vai construir muita coisa, mas se você tiver o olhar de Jesus, o próprio calibre do olhar de Jesus, vai fazer que você olhe muito mais para esses pontos com muito mais carinho. Você vai ter uma autorresponsabilidade mais arrojada, você vai ter coragem, ousadia em amor e graça para estabelecer uma relação e uma cultura de compromisso. Você vai ter realmente expertises, né, skills para poder literalmente elevar as expectativas das pessoas, porque o teu coração vai estar recheado de humildade e você vai se lançar em aprendizado para poder ver caminhos, ouvir muito mais as pessoas, né? E aí, naturalmente, por estar conectado, você vai estar trazendo as pessoas e apontando para o reino de Deus. Por quê? Porque você tem o olhar de Jesus. O olhar de Jesus é um olhar cheio de amor. O olhar de Jesus é um olhar cheio de empatia, sabe? Antes de você ficar irritado porque aquela pessoa chega atrasado, tenta entender por que que ela chega atrasada. Às vezes ela está pegando o ônibus, ela está, enfim, sabe? Ou às vezes ela só está vivendo regulações internas que a gente não faz ideia. Amor, empatia. É um pedido da gente poder enxergar de verdade as pessoas, as suas estações, as suas lutas, seus desafios. Eu quero falar uma coisa aqui que é muito importante, sabe? Socialmente, culturalmente, nós como gaúchos, como sulistas, nós temos uma relação, às vezes, com algumas coisas muito emocional, sabe? E aqui eu tô falando, eu não estou falando contra, por favor, né? Eu sou gaúcho, eu amo essa terra. Mas nós socialmente, culturalmente, nós temos uma coisa mais arrojada e naturalmente, por sermos assim, mais intensos com a nossa forma de ser, com os nossos valores, em alguns momentos nós podemos culturalmente trazer algumas questões até emocionais, sabe? Trazermos muito para a gente, não sermos práticos na resolução das coisas, carregarmos algumas feridas desnecessárias, sabe? Então, é importante a gente entender que servir pessoas é sobre nós termos e pedirmos a Deus sensibilidade para refletir Jesus, até mesmo naquilo que nós muitas vezes sentimos que é uma situação desconfortável, porque não é sobre você, não é sobre mim, sabe? As crises ou dificuldades ou luto das pessoas, por mais que te atinjam, não é sobre você. Então, pessoas nos ferem,
Mas guarde isso, pessoas também nos curam. Não desista das pessoas. Vai haver momentos, e essa é uma das coisas mais lindas na minha experiência com o BC Grupos até aqui. Haviam dias que nós vivíamos assim, dias assim muito com muitas lutas, né? Vocês sabem que a Renata tem uma doença, graças a Deus ela está quase em remissão e haviam dias muito difíceis em que ela estava com muitas dores. Ela ia para o BC Grupo com muitas dores, ela não conseguia nem mexer as mãos direito, sabe? E a gente chegava lá, sabe, preocupados e tensos com esse dia tão difícil, mas nós éramos tão amados pelas pessoas, abraçados de uma forma tão carinhosa. Eles não faziam ideia de como tinha sido o nosso dia, mas só o fato de estar lá encheu o nosso coração. E eu vou dizer para você, em alguns dias, bons dias em que ela tinha essas dores quando nós fomos, pela graça de Deus, ela voltou algumas vezes sem essas dores, pelo simples fato de poder viver esse amor de perto das pessoas. Por mais que você já tenha se decepcionado com pessoas ou dificuldades, guarde isso no teu coração. Pessoas nos ferem, mas pessoas também nos curam. Não desista, não desista das pessoas, não desista das pessoas. Tá bom? Quero encerrar esse tempo te dando aqui duas dicas de leituras. Anotem. Eu tenho isso que eu falei para você, eu tenho aqui um diagrama, né, de toda uma apresentação. Eu vou mandar o PDF no grupo, vou mandar para o pastor Franz, para a Júlia, para o pastor Léo. Um deles vai compartilhar no grupo para vocês. Todos esses pontos que eu coloquei tá num PDF bem legal, para que você possa reler, você possa se encontrar de novo. E nesse PDF você vai ver ali duas dicas de leitura que vão fazer muita diferença. Eu já conversei com alguns de vocês e já dei essas dicas, né? São dois livros. O primeiro livro é A Treliça e a Videira, que é a mentalidade discipulado que muda tudo, quando a gente está lidando com pessoas, né? Esse livro ele é fruto de 25 anos de trabalho de Colin Marshall e Tony Payne, né? Que são realmente pastores incríveis. E ele esboça nesse livro como trabalhar de perto com as pessoas, torná-las discípulos, ajudá-las a crescer e a florescer no ministério do Evangelho e ficar ao lado delas a curto, médio e longo prazo, se preciso for. A treliça e a videira. Temos ali a nossa ABC Store, então vale muito a pena. Esse é um baita de um livro para você ler, né? E se você tem algum casal, né, algum jovem, algum homem, alguma mulher no teu BC Grupo que você vê, puxa, ele tem algo aí diferente, você pode indicar esse livro para ele poder estar lendo e crescendo também. Um segundo livro que eu li recentemente é Discipulado Começa com a Contemplação. Seja o que for, eu e você somos transformados à imagem daquilo que a gente contempla. Então, o discipulado, ele é uma tarefa principal que Jesus deu para a igreja. Então, todo cristão, ele deve responder a duas perguntas. Eu estou fazendo discípulos? Eu estou discipulando pessoas e sendo discipulado de acordo com o padrão bíblico. Então, esse livro é um baita de um livro. Então, se as pessoas, elas adotam, né, certos ritmos e se envolvem com certas disciplinas, né, elas literalmente vão ser fascinadas pela beleza de Deus e vão realmente viver todo o sonho de Deus. Então, guarde essas duas leituras. A Treliça e a Videira e Discipulado começa com Contemplação. São dois livros extraordinários que vão realmente calibrar a tua jornada com Jesus. Eu espero ter te ajudado, né? Eu espero ter contribuído com a tua jornada. Que Jesus te abençoe nessa estação e que a tua experiência com os BC Grupos seja a melhor até aqui. E não se esqueça, eu e você fomos chamados para amar e servir pessoas, e não tem algo que mais faça a vida valer a pena do que poder ver vidas transformadas, dizendo, né, que estão com o coração cheias de Jesus e que estão construindo uma vida cada vez mais valiosa. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique na paz de Deus. Amém, obrigada. Amém, gente. Muito obrigado, Amém, César. amém, muito bom. Amém. Valeu, Gili. Valeu. Pessoal, Muito vamos bom. orar e a gente vai encerrar, porque é para a gente honrar o tempo de vocês. A gente ocupou 1 hora e pouco devido a problemas técnicos. Vamos orar. Senhor Jesus, queremos te agradecer, em primeiro lugar, pelo privilégio de fazermos tua obra.
Também queremos te agradecer profundamente pela vida do Gilialdo, Senhor, que com sabedoria, que com graça e com o exemplo de serviço nos abençoa hoje. Continua abençoando o Gilialdo, continua abençoando cada um de nós para que possamos não apenas ouvir, mas colocar em prática, sermos praticantes daquilo que ouvimos, Senhor, amando as pessoas com tudo que o Gilialdo nos ensinou hoje. Nós abençoamos cada líder agora, que eles possam descansar e que tenham o discernimento e a sabedoria do Espírito Santo cada minuto, em cada encontro que eles têm. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.